Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Juliana Noura e é com muita alegria que hoje recebi o convite de estar aqui para falar um pouco sobre o profissional do futuro. A gente sabe que hoje o mercado está com uma constante atualização frenética e a gente vem realmente sentindo essa necessidade com mais urgência da gente se atualizar. A gente tem estudos que mostram, principalmente dos profissionais, que seguem o mercado e carreira, que falam que essas áreas do futuro, elas envolvem muito tecnologia e também automação, e que esses profissionais terão que ter muita habilidade para entender de inteligência artificial, essa relação máquina-humano, saber de tudo deste cenário digital. E isso para qualquer área, independente aonde você atua. Pois é, a gente vai precisar sim estar atento a todas as necessidades e atualizações em tecnologia e tudo que o digital envolve. E para isso, eu tenho aqui comigo ele que é CEO do Instituto PSEG, diretor da Faculdade PSEG, Daniel Sonoda, a convite da revista também ES e da nossa editora PSEG, para a gente falar muito deste tema, que agora não tem como, né, Daniel? A gente fala do profissional do futuro, mas é um futuro hoje e amanhã, não é mais aquele futuro 5 anos, 10 anos, a gente realmente tem que abordar esse tema com urgência e com necessidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, Juliana, eu que agradeço o convite. E é muito interessante falar um pouquinho sobre o profissional do futuro. E, na verdade, é o profissional do presente. Hoje e desde sempre, a tecnologia sempre vem acompanhando o mercado de trabalho. O que é interessante, talvez, da minha geração é que a gente passou por diversas revoluções tecnológicas durante esse período todo. E muitas das tecnologias que surgiram, sumiram. E hoje a gente percebe que as tecnologias estão mudando muito rápido. Então, ter um fundamento na área de gestão e na área de tecnologia, ela é sempre muito importante, porque a tecnologia não funciona sozinha. A tecnologia funciona junto com as pessoas. Então, pessoas e tecnologia é que vão fazer, sim, um trabalho cada vez mais produtivo e diferenciado, né? Os profissionais modernos precisam de mais rapidez e agilidade para dominar as tecnologias emergentes e se adequar às mudanças nesse ambiente de trabalho, Daniel? Sabe o que eu acho que tem ficado cada vez mais legal? As tecnologias estão mais simples. Antigamente, quando a gente falava de tecnologia, a pessoa precisava escrever um prompt gigantesco, fazer uma programação de várias linhas, e hoje, quase com uma linguagem natural, você já consegue desenvolver uma série de soluções através do que hoje está muito comum, que é a inteligência artificial. Então, o uso dessas ferramentas mais simplificadas torna o nosso dia a dia muito mais rápido. Só que talvez a grande diferença é quem faz a pergunta para a máquina. Então, se você fizer a pergunta certa, a máquina vai te dar uma resposta adequada. Adequada seguindo a sua pergunta. Ou seja, se o ser humano não sabe fazer a leitura daquilo que está acontecendo, muito provavelmente ele não vai fazer uma pergunta que dê uma resposta que vá ajudá-lo aí no seu cotidiano, né? Então, por isso que tecnologia e trabalho, eles têm que sempre andar juntos. Porque, afinal de contas, a nossa produtividade ela vai estar muito relacionada a isso, né? E estudar é a nossa palavra-chave, né, Daniel? Exato. Estudar ou trabalhar, o nosso cuidado tem que ter, principalmente em relação ao trabalho, é saber quando parar. Porque hoje, antigamente você tinha um laptop, que você tinha que levar para um lado e para o outro, o laptop te acompanhava na sua casa. Hoje está literalmente na palma da sua mão com o celular, que se você deixar é 24 horas por dia com informações e avisos para você cumprir determinadas coisas e prazos e solicitações, etc. Então acho que a grande arte aí é você saber o quanto utilizar e como utilizar. E quanto melhor você utilizar, melhor você vai usar o seu tempo. Então a tecnologia ela está aí sim para ajudar muito a nosso dia a dia de trabalho, só que não dá para exagerar também, porque senão você vai ficar escravo da tecnologia / trabalho, né?
Exatamente. A nossa próxima pergunta, você acabou de abordar um pouco, que estava falando dessa relação dos trabalhos repetitivos, automatizando esses processos, mas que as máquinas realizam os processos de acordo com os comandos. A gente falou um pouco disso, né? E eu queria que falasse, o profissional desse futuro, ele tem que ser muito criativo, ele vai ter que exercer a criatividade também para comandar esses processos, Daniel? Ah, sem dúvida nenhuma, né? A máquina, ela vai te dar uma resposta. Então, o olhar humano, a visão, a forma, a estética, os caminhos, é uma criatividade que talvez a máquina ainda não tenha desenvolvido. Ela vai tentar te fornecer justamente aquilo que você solicitou. O que vai caber muito ao ser humano é, a partir dos fundamentos da vivência, ela teria opções de escolha. O que a máquina faz? Ela ajuda a te dar um pouco mais de direcionamento nessas suas escolhas. Então, o que a gente percebe muito é, quando eu comecei a estudar, as principais fontes de informação eram aquelas enciclopédias. E quando eu estava na faculdade ainda, descobrimos aquelas bibliotecas enormes, em que você tinha uma quantidade muito grande de informações. E você tinha que pesquisar nos catálogos. Hoje, literalmente, você tem acesso a papers do mundo inteiro digitando o que você deseja. E mais ainda, você consegue hoje resumir ou pedir resumos daqueles artigos que, sinceramente, há 10 anos atrás você jamais teria acesso. E com uma velocidade de processamento inimaginável. Quando eu estava na graduação, para você pedir um paper ou um livro que estava em uma outra biblioteca, você tinha que fazer solicitação e levava de 1 a 2 semanas até uma biblioteca se comunicar à outra e ter acesso a esse livro. Hoje, literalmente, você já tem os trechos que te interessam na palma da sua mão em minutos. Então, a velocidade de processamento humana aumentou significativamente com o auxílio da máquina. E muito ainda, né? Muito. Me lembro também dos estudos, como era difícil. Isso também tinha um fator de separação, né, dos profissionais, que não era todo mundo que tinha acesso, como você comentou. Olha só esse dado, Daniel, dessa pesquisa que foi realizada pela KPMG com 1.325 CEOs de 11 países diferentes. E foi agora, mesmo em 2024, que mostrou que 58% acreditavam que a integração da IA generativa os fez repensar as habilidades exigidas para cargos de nível inicial, né? E aí a gente pergunta quais são essas principais habilidades, né, que passarão a ser exigidas pelo mercado de trabalho para lidar com essa invasão das tecnologias emergentes, em especial as IAs, né? Porque no ambiente corporativo a gente tem esse olhar, essa preocupação. Olha, o que é curioso é, talvez com as IAs e com a forma mais simples de você conversar e extrair informação dela, as habilidades que o ser humano vai ter que ter são habilidades de percepção. Porque talvez antes você tinha que ter uma paciência e uma resiliência e uma curiosidade absurda para você conseguir pegar os dados, trabalhar eles e ter uma resposta. Hoje, isso a máquina faz com uma velocidade muito grande. Agora, a percepção do contexto, isso ainda o ser humano é que dá. Então, por que eu estou pedindo esse negócio para IA? Aonde que eu quero chegar? Ou seja, pessoas que têm uma visão mais holística e conseguem enxergar exatamente qual o tipo de resposta que ela quer, sim, essa pessoa vai ser diferenciada. Pessoas que ainda trabalham com a parte de análise, sim, essas pessoas também elas vão ter talvez análises muito mais aprofundadas ainda. Mas o que a gente percebe é que, à medida que isso for evoluindo, as respostas ou as pesquisas vão ficar cada vez mais instantâneas e com um grau de confiabilidade muito grande. Então, essa é a percepção que eu tenho para os próximos anos. Hoje ainda não é. Hoje ainda existem falhas, existem problemas, existem dados que não são tão bons, mas
logo, logo, com a integração de diversas bases de dados e com a evolução da capacidade de relacionamento que essa IA vai ter, muito provavelmente as informações vão melhorar significativamente e a gente vai ter respostas muito mais precisas. Assim esperamos, né? Para a gente ter sempre a nosso favor. Vou seguir aqui com o nosso roteiro e perguntando para você, ó, desenvolver habilidades de aprendizado contínuo e de adaptação ágil às novas informações, a gente sabe que vai ser importante, né? Eu quero saber, na sua opinião, né, como profissional, que já está inserido neste mercado de trabalho para poder desenvolver essas habilidades, o que a gente precisa fazer? E se o jovem, né, que está buscando uma nova oportunidade, se ele tem acesso a esse tipo de conhecimento, Daniel? Como eu comentei, né? Cada vez mais a máquina vai se aproximar da interlocução ou da forma que nós nos comunicamos. Então, o jovem ou as pessoas que trabalham e vão trabalhar cada vez mais com a inteligência artificial, mesmo sem perceber, muitas vezes ela está embutida numa série de coisas que a gente nem percebe. Eu acredito que eles vão ter que desenvolver mais a capacidade de relacionamento humano. Porque houve um momento no passado em que o relacionamento humano era uma coisa muito importante porque a gente não tinha as máquinas. E de um tempo para cá a gente percebeu que o celular ou as telas vêm tomando o lugar do relacionamento humano. Ou seja, interações excessivas com redes sociais, a parte de lazer é muito intensa. Não é difícil você ir para um restaurante e tá uma família, cada um com uma tela na cara e ninguém se comunicando. Ou seja, talvez as grandes habilidades que vão ter que ser desenvolvidas é relacionamento humano, porque afinal de contas, se eu sou uma empresa e eu quero saber a sua necessidade, eu posso até lançar uma pesquisa via celular ou via qualquer tipo de questionário, mas muitas vezes uma boa conversa olho no olho vai fazer toda a diferença, porque a percepção dos sentimentos de cada uma das pessoas, descrevendo a necessidade dela em relação àquele produto ou àquele serviço, ela é que vai trazer talvez a necessidade ou a necessidade de desenvolvimento. Relações humanas, principalmente nas relações de trabalho, é a mesma coisa. O que eu sempre falo, pessoal, gente, legal, a gente tem um sistema, mas o sistema ele serve para a gente referendar os acordos. E os acordos são feitos olho no olho, porque existe um comprometimento, um compromisso pessoal entre dois seres humanos que combinaram um negócio. A máquina só vai te lembrar, viu? Você combinou esse negócio. Agora, o compromisso do ser humano com a máquina, eu acho que é uma relação muito mais fraca do que uma relação humana. Por isso que eu acho que existem complementariedades e cada situação ela vai demandar um tipo de uso da máquina. Mas eu acredito que as relações humanas têm que se fortalecer para que esse profissional consiga cumprir as exigências do trabalho dele cada vez melhor. Tem que saber usar a tecnologia, mas pessoas são indispensáveis. Isso vem muito de encontro que eu ia perguntar para você agora do profissional que ele tiver, então, esse conhecimento em inteligência de dados, souber fazer essa leitura, e essa leitura de personalização do lado humano, é um profissional, então, que vai ter um nicho muito específico de atuação, vai conseguir entender o uso da máquina, né, Daniel? Talvez a educação, a percepção das pessoas desse aprimoramento, ele deveria ser mais geral, tá? Porque a gente percebe que o relacionamento que existe entre telas, né? Então, você está numa tela, eu estou em outra, e a gente está escrevendo. Às vezes, as pessoas escrevem coisas na tela que jamais você falaria olhando no olho. Então, muitas vezes, a percepção, né, de melhorar esse relacionamento humano em trabalho, ela vai ser
eu acredito, fundamental no desenvolvimento das estruturas organizacionais. À medida que você só usa sistemas, fica um relacionamento frio. Só que isso vai precisar ser reforçado no dia a dia, não só da cultura organizacional da empresa, mas diria até na educação de base. Então, desde a infância até a universidade e as relações de trabalho, enquanto muitas vezes as escolas buscam o uso de novas tecnologias, não pode se relegar ao que determina as características humanas, que é o quê? Criatividade, trabalho em equipe, habilidades individuais e coletivas, senso de responsabilidade, organização, que a escola não é só técnica, português, matemática, inglês, física, química, não. Tem muito mais coisa que envolve que, se isso não for levado para o mundo profissional, nós vamos ser profissionais com dificuldade de criatividade, dificuldade de relacionamento, dificuldade de responsabilidade. Ou seja, a culpa é sempre do outro. Cadê a minha parcela de responsabilidade sobre aquilo que não deu certo? Porque aquilo que deu certo, todo mundo, fui eu. Quando não dá certo, a culpa é sempre do outro. Então, o papel da educação, ela é essa. Não é uma educação só técnica, ela tem que ser uma educação social também, porque isso vai fazer toda a diferença. E é importante ressaltar também a inteligência emocional para ter essa relação saudável, né, entre humano e máquina. A gente tem que pensar neste tipo também, né, de conscientização, porque senão a gente pode também ter um adoecimento dos ambientes corporativos. Concorda com essa visão? A inteligência emocional, ela vai fazer toda a diferença, né? Então, a preocupação que eu tenho quando eu falo de fundamentos, né? Quando você aprende a ter uma inteligência emocional coletiva. Então, por exemplo, é quando a criançada está jogando futebol e um time ganha, outro time perde, você tem um esforço coletivo para dar certo ou não. Existem as frustrações, existem as vibrações, existem as discussões. E à medida que isso vai perdendo força, à medida que a gente vai crescendo, você tem dificuldade de relacionamento, você tem dificuldade de aceitar uma derrota, você tem dificuldade de escutar uma crítica, uma rejeição. E que quando isso, num ambiente mais infantil, se bem orientado, a criança começa a ganhar um negócio que chama resiliência, né? E mudou. O que é perceptível mudou. Antigamente, ou na minha época de criança, o mundo era um, hoje o mundo é outro. E a preocupação é como educar crianças reduzindo o ambiente superprotetor. Então, como dar os desafios dessa parte comportamental de forma que a criança aprenda e ela não se traumatize. Mas a gente não pode simplesmente deixar numa bolha eterna. Porque essa bolha estoura, sabe quando? Quando o pessoal vem trabalhar. Quando o pessoal vem trabalhar, ele sai ali da bolha, por exemplo, da universidade, ele começa a entrar no mercado de trabalho, é quando essa bolha começa a se mostrar frágil. E daí as pessoas começam a ter problemas. E é natural que tenha problemas. Então, ansiedade, medo, essas sensações ali que fazem muitas vezes ela perder rendimento, ficar acuada e literalmente travar. Só que o que antes era ensinado ao longo de uma trajetória, muitas corporações têm que começar a tratar. Por quê? Porque não foi feito nenhum trabalho no passado. Então, quando essa bolha ela é furada num ambiente de trabalho,
as pessoas que não estão preparadas, elas têm dificuldade, com certeza. Então, a inteligência emocional, ela vai fazer toda a diferença para um profissional galgar, inclusive, cargos de liderança na gestão. Inclusive em liderança, e hoje a gente fala muito, né, sobre índices, né, de gerações novas que não têm, né, tanta vontade de assumir cargos de liderança. Esse é um assunto que a gente poderia até ficar muito tempo Sim. batendo esse papo aqui, mas os que já são líderes, como que você vê um líder hoje, como que ele pode preparar o seu time, a sua corporação para preparar esse ambiente de trabalho, que ele vem de um ambiente tradicional hoje para um ambiente totalmente digital, totalmente novo, porque ali ele tem todas as gerações, né, os mais jovens, né, os mais velhos, como é que transforma esse ambiente tradicional para um digital, Daniel? Sabe o que é mais complicado? É o seguinte, geralmente o pessoal que está em posições de liderança é um pessoal que tem uma idade mais avançada. E à medida que esse pessoal utiliza menos a tecnologia, ele acaba ficando defasado. Então, vamos lá. Mas é um cara mais maduro. E muitas vezes num cargo de liderança, você precisa ter maturidade suficiente para fazer com que as coisas funcionem. Agora, o difícil é quando você coloca um jovem que tem muita habilidade de tecnologia, mas não tem maturidade numa posição de liderança. E, geralmente, esse jovem vai sofrer, porque não é fácil ele assumir uma carga de, legal, eu sei fazer sozinho, mas será que as pessoas que estão comigo coletivamente vão conseguir fazer isso em conjunto? Se a pessoa não está pronta, muitas vezes ela acaba pegando para fazer tudo sozinha. E daí ela começa a ficar sobrecarregada e quando você vê, ela começa a ter problemas. Então, o que é interessante eu não sei o que é mais fácil. Se é um jovem ganhar maturidade ou se é uma pessoa mais velha aprender tecnologia. Mas se a tecnologia começar a se aproximar de uma comunicação mais humana, como a inteligência artificial, eu acredito que seja mais fácil uma pessoa mais velha aprender tecnologia do que um jovem amadurecer. Vamos lá. Talvez em 1 ano e meio, que é uma especialização que a gente acaba oferecendo, um senhor consiga aprender coisas sobre inteligência artificial. E será que em 1 ano e meio um jovem consegue criar um certo grau de maturidade que muitas vezes leva décadas, né, para você chegar lá? É um bom ponto a se observar, Daniel, interessante. Sim. E falando em graduação, como é que a nossa graduação de negócios digitais aborda esses cenários, o que ela propõe tanto para essa dualidade de geração? Fala um pouco mais para a gente. O que é interessante da Faculdade de Negócios Digitais que a gente está propondo nós queremos formar o elo perdido. Então, o que é o elo perdido? Como o próprio nome diz, negócios digitais. Então, a ideia da formação é que o jovem aprenda um pouco sobre o mundo dos negócios, ou seja, fundamentos de administração, economia, contabilidade e direito, e aprenda também fundamentos na parte de tecnologia, ou seja, programação, imagem e som, coisas que remetam à tecnologia. Por quê? Porque a gente sofreu muito aqui com como transformar um negócio manual / analógico em digital. Então, a gente gastava um tempão explicando para um programador o que era necessário e ele consentia. Meses depois chegava o protótipo e falou, cara, acho que não é isso. Reexplicava, voltava para a prancheta, quando chegava, você falou, tá quase. E esse processo levava muito tempo. Agora, pessoas que têm a habilidade de rapidamente capturar a necessidade do negócio, criar um protótipo, validar esse protótipo e depois trabalhar em conjunto com o TI no desenvolvimento de uma ferramenta mais parruda, é o que vai fazer a diferença.
Então a gente percebe que a velocidade dessa comunicação, ela vai ajudar muito para que os processos fiquem ágeis. Então a ideia é que esse jovem, né, ele desenvolva essa capacidade. E isso eu estou falando no mundo corporativo, mas também desenvolva a habilidade de empreendedorismo, que ele consiga, talvez, com as próprias ideias, criar ou desenvolver uma empresa própria, uma startup ou coisas do gênero. São vários perfis. Então, a gente sabe que tem jovens com perfil mais arrojado, empreendedor, e jovens que gostam de trabalhar no mundo corporativo. E nada impede que, num futuro próximo, isso se inverta. Muitos jovens começam numa carreira solo e vão para o mundo corporativo e vice-versa. Mas a ideia da formação é justamente essa. Um jovem que vai se formar com seus 20 e poucos anos, talvez não tenha uma capacidade de liderar um grande time ainda por falta de maturidade. Mas ele vai ter muita habilidade na parte de tecnologia. Então a ideia é que, com esses fundamentos, ele consiga ganhar maturidade e experiência suficiente para ter ali um negócio próprio ou ser uma liderança dentro de um ambiente corporativo. E as especializações servem justamente para o contrário. É trazer um pouco de bagagem tecnológica para aquele líder que precisa falar, nossa, preciso entender um pouco sobre análise de dados, inteligência artificial, como é que eu vou usar essas ferramentas no meu dia a dia. Então, a complementariedade ela é muito interessante. Daniel, então a gente falou um pouco do perfil, né, da nossa especialização, mas e quando a gente fala do perfil mesmo de quem está ingressando no curso? A gente tem tanto jovem que busca algumas ferramentas, ele quer saber, né, o que ele pode utilizar, como utilizar, e a gente tem um perfil ali de gestores e líderes, né, que já tem às vezes um time totalmente capacitado nessas áreas, mas quer saber como gerar e comandar tudo isso. A gente tem essa preocupação dentro do curso, com essa dualidade? Sem dúvida. Eu gosto de pensar em 3 níveis, né? Talvez a gente estava falando da graduação, aí você tem uma especialização e você tem um perfil mais executivo. Então, são 3 níveis diferentes. Então, na graduação, a gente trabalha mais com a parte de formação. Então, prepara esse jovem para aquilo que possivelmente ele vai encarar. A ideia desse curso é fazer as coisas meio de trás para frente. Então, vai ser apresentado, sim, fundamentos, a teoria, mas a ideia é que isso seja aplicado a um problema. Porque o grande problema que a gente vê no dia a dia das escolas ensina-se o fundamento pelo fundamento. Aí existe um desinteresse porque ele não entende por que ele está aprendendo aquele negócio. Agora, a partir do momento que você tem um problema e o fundamento ele é utilizado na resolução desse problema, o interesse aumenta. Porque a diferença entre uma pessoa absorver o conhecimento ou decorar para ir bem na prova é o interesse. Então, a ideia do curso, pelo menos, é tentar criar esse interesse para que o fundamento seja fixado dentro de uma aplicação. Então, a graduação ela vai trabalhar muito mais nessa parte de formação, não só individual, mas de relacionamento interpessoal, com os membros do próprio curso e com a sociedade. Porque, afinal de contas, o seu mundo de trabalho ele geralmente não é restrito às pessoas que você convive no dia a dia, mas sim com demandas que eles vêm de pessoas desconhecidas, entre aspas. Agora, quando a gente pula para um nível de MBA, um nível de especialização, muitas vezes a gente pega pessoas com formações diferentes e essas pessoas querem aprender ferramentas específicas. Então, por isso que tem gestão de negócios para quem? Muitas vezes para quem teve uma visão muito técnica. E ela precisa entender de negócio, porque às vezes ela quer empreender, ela quer fazer alguma coisa dentro daquela área técnica que ela foi treinada. E essas ferramentas elas têm que ser úteis no dia a dia. Então, sempre a aplicação tem que estar muito clara. E aí o pessoal às vezes fala, mas eu tenho que escrever um TCC? O que é o TCC? É literalmente
aonde você vai aplicar aquilo que você aprendeu. E ainda você vai ser orientado por uma pessoa que conhece do assunto e esse seu trabalho vai ser avaliado por mais pessoas que conhecem o assunto. A forma de encarar isso não é, eu vou ser aprovado ou reprovado. Não. Eu vou ter opiniões e sugestões de diversos, vou colocar entre aspas aqui, consultores que vão colaborar com o desenvolvimento do meu trabalho. Então, partindo desse ponto de vista, é algo que é muito precioso e por isso que merece uma boa dedicação. Não é para cumprir tabela, é para você ter uma assessoria / consultoria dentro de uma proposta de trabalho que você está desenvolvendo. Então, fundamentos, aplicações e a minha percepção do executivo é que muda um pouco o foco. Talvez o interesse dele não é tão analítico de, não é assim, eu quero medir o resultado das pessoas que eu lidero. Talvez a grande questão ali é como eu convenço essas pessoas ou como que eu faço com que elas, em conjunto, deem um resultado muito melhor do que individualmente. Então, quais são os pontos que eu vou tocar cada uma das pessoas que eu trabalho para que elas coloquem de lado os seus egos, as suas manias, os seus desejos e vontades, para que elas consigam se complementar e a gente conseguir chegar num patamar acima. E que muitas vezes não são questões técnicas, são questões ali humanas, de relacionamento. Então, inclusive porque é perceptível. Se um time é muito exigido e ele tem uma carga de tensão muito grande, a tendência desse time se desentender e não gerar resultado é absolutamente grande. E como fazer isso não acontecer? Então, muitas vezes os executivos, eles sabem que não adianta. Eu sei fazer melhor que todo mundo, eu vou pegar e vou fazer tudo sozinho. Não dá tempo. Agora, como que um conjunto de pessoas altamente habilidosas conseguem entregar em conjunto uma determinada solução? O executivo está buscando essas respostas, porque já saiu da mão dele. A ferramenta não é ele que está fazendo. Existem várias pessoas que têm várias habilidades que precisam ser unidas para que aquilo funcione. E qual que é a percepção? Está cada vez mais difícil fazer com que as pessoas se entendam. Por quê? E vai ficar cada vez mais difícil. Porque hoje as escolas não estão mais preparando para isso. Então as escolas, eu estou falando da escola desde o primário até o curso superior. Muitas vezes a gente está com mais de tecnologia, mas você precisa olhar 20 anos para trás e retomar aqueles conceitos com uma outra leitura, certo? Porque eram períodos diferentes, mas com o mesmo fundamento, para que aquilo, quando chegar ao mercado de trabalho, as pessoas estejam mais preparadas, com inteligência emocional, com a capacidade de trabalhar em conjunto, com habilidades individuais, e que esse coletivo faça com que a sociedade e as empresas funcionem melhor. Não adianta terceirizar a responsabilidade para a tecnologia. Minha escola trabalha com tablet, tem uma projeção, sei lá das quantas. Toda a informação está na ponta do dedo. Tá. E quando alguém vai lá e xinga o menino, o que acontece? Daí eu falo com o inspetor, daí o inspetor fala com a diretora, aí a diretora fala com a mãe, aí a mãe vai falar com o menino, mas estava um de frente para o outro. Então você faz uma cadeia enorme para fazer uma resolução de um problema. E daí quando ele vai trabalhar e ele erra, o que ele vai fazer? A culpa é dele. E daí vai falar com o superior e não sei o quê. E como é que resolve esse problema? Então
trazer um pouco, talvez dos princípios que eram muito importantes no passado, para hoje, só que com uma releitura. Talvez a inovação seja a releitura dos princípios que eram oferecidos há 20, 30, 50 anos atrás para os dias de hoje. E a partir dessa releitura, você criar uma sociedade ou uma forma de trabalho, uma forma de socialização diferente. Coisa que a minha percepção, fazendo as entrevistas, vendo a turma no dia a dia de trabalho, tá trazendo uma responsabilidade para nós. Nós temos que treinar esse pessoal para isso. E a gente percebe que não é fácil, não é um movimento simples. Por quê? Porque ele já veio com 20 anos, 25 anos de carga diferente. Os desafios da educação estão cada vez maiores, né, Daniel? É eterno, né? É eterno. Se você não começa da base, você não vai resolver isso com um MBA, você não vai resolver isso com uma pós-graduação. Você vai ter que resolver isso de uma outra forma. Talvez a empresa... Aliás, as empresas estão assumindo muito esse cargo. Treinamentos corporativos. E muitas vezes os treinamentos corporativos não é hard skills. Não, soft skills. É o tempo todo falando, olha, se relacione, converse, feedback. Inventaram um monte de nome diferente para as coisas que antigamente eram talvez nomenclaturas mais simples, mas talvez a linguagem fosse mais ríspida. E não dá para você ter uma linguagem ríspida com uma geração que não tem inteligência emocional suficiente para suportar esse tipo de coisa. Então, a linguagem teve que mudar. Por outro lado, mesmo assim, existem muitos atritos. Então, é uma construção. Se essa construção ela começa a se fragmentar, o resultado fica cada vez mais complexo. Tecnologia resolve ou ajuda muita coisa, mas não resolve tudo. Então, a base do relacionamento humano com o uso de tecnologia deve aumentar a produtividade, mas nós não trabalhamos sozinhos. O conjunto de cabeças é que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento diferenciado. Agora, como fazer essas cabeças trabalharem juntas? Esse é o desafio das corporações. Como? Então, não está vindo pronto de casa. Não vem pronto de fábrica. Esse que é o problema. Não está vindo... Antigamente vinha. A educação era de casa, tinha um componente religioso, tinha a escola, tinha o futebol do bairro. Não tem mais. Então, as empresas e corporações que se preparem. Estamos aqui para oferecer o que a gente puder, né, no nível educacional, mas a gente sabe que esse conjunto de todas essas habilidades que você acabou de abordar é o que vai fazer o profissional do futuro um profissional bem-sucedido, um profissional bem alinhado com as expectativas dele, da corporação, e é um caminho longo, como você disse, né, Daniel? Sem dúvida nenhuma. Daniel, muito obrigada por trazer a sua expertise aqui para a gente nesse bate-papo de hoje. E você também, obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.